Boa tarde, meus irmãos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 28 de março de 2022, 17 horas, e nesse horário, todas as segundas-feiras, nós fazemos o estudo desta obra, O Livro dos Espíritos, uma publicação de Allan Kardec. E nós estamos hoje, estudando o capítulo 4 da parte segunda da pluralidade das existências. Estamos tratando da reencarnação. E hoje nós vamos iniciar estudando a questão 166C desta obra. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo, nós vamos fazer a nossa prece. Então, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, agradecendo aos amigos espirituais pela oportunidade que eles nos concedem de estarmos aqui reunidos, mesmo sendo online, para estudar essa doutrina abençoada, essa obra que veio da espiritualidade para nos ajudar a compreender essa doutrina, a compreender quem nós somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde almejamos ir. Para que a gente também conheça um pouco mais sobre a reencarnação e sobre toda essa vida espiritual, que é a verdadeira vida. Então, que nós possamos aproveitar esses momentos de estudo e de reflexão. E sempre agradecendo a Deus, a todos os amigos espirituais por essa oportunidade. Agradecer as bênçãos que recebemos todos os dias, pelas bênçãos da nossa família, do nosso lar, e rogando ao Pai que proteja e abençoe a cada um de nós, como também aqueles nossos irmãos mais necessitados. E assim, sentindo essas vibrações amorosas que nos envolvem, pedimos a permissão do Pai para podermos iniciar os nossos estudos desta semana. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, nós estamos aqui, como eu disse, na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 28 de março. Então, vamos iniciar o estudo do capítulo 4, da parte segunda, da pluralidade das existências, a reencarnação, questão 166C, C de casa. E Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos. Parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou então que reencarna em novo corpo. É assim que devemos entender? E os espíritos respondem, evidentemente, né? Então, qual é o princípio que Kardec cita na pergunta? Parece resultar desse princípio. Qual é o princípio? De que todos contamos muitas existências. E eles dizem, né? Evidentemente. Porque a alma, depois de haver deixado um corpo, ela toma outro corpo. Isto é, ela reencarna em um novo corpo. É isso que vai acontecer. Tá? Então, na questão 166B de bola, quando Kardec perguntou, a alma passa então por muitas existências corporais, eles disseram, sim, todos, olha só, todos se incluíram, contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Comentamos isso semana passada, que existem alguns espíritas, poderíamos até dizer não espíritas, não é? Porque o espírita, ele compreende e aceita a reencarnação. Se o cidadão
não aceita a reencarnação, ele não é espírita, ele é espiritualistas. Ele é um espiritualista. Então, aquele que não aceita a reencarnação não é espírita, é espiritualista. Então, existem alguns espiritualistas que não aceitam a reencarnação. E aí a espiritualidade diz: estes desejam manter todos na ignorância em que eles mesmos se encontram. Falamos disso na aula passada. Esse é o desejo deles. Mas, na realidade, todos nós contamos muitas existências. Todos nós já reencarnamos várias vezes. Então, não tem mais dúvida em relação a isso. Questão 167. Kardec pergunta: qual o fim objetivado com a reencarnação? Quer dizer, qual o objetivo? O porquê o homem precisa reencarnar muitas vezes? E eles dizem: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde a justiça? Então ele já deixa claro aqui que só pode haver o melhoramento do indivíduo se ele reencarnar. Aí a pessoa poderia perguntar assim: disso também faz parte a reencarnação, que o pessoal chama por aí de compulsória, não é? Que o pessoal chama de compulsória. Na realidade, essa reencarnação que as pessoas chamam de compulsória, nós podemos chamar de reencarnação coercitiva, tá? Por quê? Porque ela tem uma aplicabilidade natural. Ela tem um objetivo. Não é apenas porque eu mando, porque o outro manda, tem que reencarnar. Não, ela tem uma aplicabilidade natural. Sem ela, não há progresso. E ela é uma consequência natural. Quando o indivíduo não tem condições de escolher, alguém escolhe por ele. Então, poderíamos dizer, ela é coercitiva, né? Vamos ver aqui também a questão, só para a gente amarrar essa questão 167, porque, por exemplo, na reencarnação na coercitiva, a reencarnação coercitiva, nós, muitas vezes, né, quando a gente pensa assim, a espiritualidade diz assim, ó, você vai reencarnar. O sujeito não tem condições ainda de escolher. E o sujeito: eu não vou reencarnar, não. Eu não vou, eu não quero reencarnar. Por quê? Porque a criatura, ela está vendo, ela diz que não quer, porque ela está vendo aquele momento, ela está vendo as dificuldades que ela vai passar. Então, eu não quero sofrer, eu não quero passar por essas dificuldades, então eu não quero encarnar. É igual aquela criança que a mãe diz assim, ó, você precisa comer beterraba, você precisa, né, comer salada, você precisa comer outros legumes, e a criança: eu não quero, eu só quero comer hambúrguer com batata frita e tomar Coca-Cola para fazer o fecho, né, para fechar legal. Ora, aí a mãe diz: não, você vai comer legumes, verduras, vai tomar açúcar. Eu não quero, eu só quero hambúrguer com batata frita. Ou então, né, eu não quero tomar vacina. E a mãe: você vai tomar vacina, porque a vacina é importante. A criança, a vontade dela não prevalece. Ela vai comer legumes, ela vai comer verdura, ela vai tomar vacina. Por quê? Porque a mãe, ela enxerga o efeito. Qual é o efeito? A saúde. A criança, ela enxerga o momento. Beterraba é ruim,
vacina dói, ela enxerga o momento. Então, ela vai fazer essas coisas de forma coercitiva. É necessário que ela faça isso. Não é uma imposição simplesmente porque a mãe quer. É porque a mãe, ela enxerga o efeito. É necessário que ela coma legumes, verduras e tome vacina. Então, os pais veem o efeito disso. E vem o efeito de só comer hambúrguer com batata frita. São crianças, às vezes, com pressão alta, crianças obesas, crianças que desenvolvem um diabetes, e tem muitas, por causa de uma alimentação inadequada. Então, essa ideia coercitiva, ela vai acontecer porque há uma necessidade, tá? Então, aqui, olhando a questão 132, vamos lá dar uma olhadinha na questão 132. Tá lá, ó. Aqui, ele pergunta na 132. Olha só a pergunta. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Ele quer saber por que o espírito tem necessidade de vestir um corpo de carne. Ele não falou aqui em quantidade. Quantidade é a reencarnação. Aqui ele perguntou, qual o objetivo da encarnação, do espírito vestir um corpo de carne? E eles respondem, espiritualidade. Deus lhe impõe a encarnação, quer dizer, Deus vê a necessidade da encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim, a encarnação, a necessidade de vestir um corpo de carne, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la, a sua missão é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, tá? E a fim de aí cumprir daquele ponto de vista as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. E na questão 167, é quase a mesma pergunta, só muda a palavra. Olha a 167. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Na 132, ele quer saber qual o objetivo da encarnação. E aqui ele quer saber qual o fim, o objetivo da reencarnação. Não é a mesma coisa. Tá? Na questão 132, na questão 132, ele está vendo o aspecto qualitativo do ato encarnatório. O aspecto qualitativo do ato encarnatório de vestir o corpo de carne é o progresso. É obter o progresso, como está aqui. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Por isso que o espírito vai habitar um corpo de carne, para chegar à perfeição. No item 167, é abordado o aspecto quantitativo da reencarnação. E como é esse objetivo quantitativo? Esse aspecto quantitativo? Melhoramento gradativo. O progresso se constrói em etapas, é paulatino. Então, quando ele pergunta qual é o objetivo com a reencarnação, ele quer saber o seguinte: tem que reencarnar, tem que vestir corpo de carne uma vez só? Não. Várias vezes.
Então a gente vê, quem lê a 132 e a 167 pensa que ele está falando da mesma coisa, e não está. Na 132, ele está perguntando sobre o aspecto qualitativo. Por que o espírito veste um corpo de carne? E ele diz, para alcançar o progresso. É isso aí. E aqui, qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde está a justiça? Então, o espírito precisa reencarnar várias vezes, muitas vezes, para poder obter esse melhoramento gradativo. Isso só acontece assim, de etapa em etapa. É uma coisa paulatina. Ninguém, nenhum espírito, aí o pessoal vai dizer, nem Jesus conseguiu, numa só reencarnação, ir do simples e ignorante à perfeição. Ou em poucas reencarnações. Não. Isso foi uma coisa que demanda tempo, tá? Então, quando ele diz aqui, expiação, na resposta da 167, ele está dizendo o seguinte, expiação não é punição. Expiação é um processo. É um processo que o espírito precisa enfrentar para alcançar a perfeição. Porque muita gente, quando escuta isso, ouve a palavra expiação, já fica pensando em quê? Castigo. Expiação é castigo. E expiação não é castigo, tá? Não é. Então, você vê que na questão 132, ele vai dizer aqui, ó, na 132, as vicissitudes, mas para alcançarem essa perfeição, porque o espírito veste o corpo de carne para chegar à perfeição, mas para, né, chegar a essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Tem que enfrentar os obstáculos. Tem que vivenciar experiências. Experiências. Nisso está a expiação. Na vivência das experiências. As leis de Deus, elas não são leis de punição, como muita gente acha, que Deus castiga, que Deus pune, que Deus faz justiça, como as pessoas falam aí, tal da justiça. Na realidade, elas estão pedindo uma punição, que Deus implemente uma vingança para bater aqueles que são corruptos, aqueles que são maus, tá? Então, as leis de Deus não são de punição, e a expiação não é punição. A expiação, ela é a consequência natural das ações danosas. Ela é uma consequência natural das ações danosas. Quanto mais grave a causa, tá? Mais grave a consequência. Quanto mais duro, impiedoso foi o ato, a consequência também virá na mesma proporção. Então, o que a gente tem que entender é que todos nós estamos encarnados e vamos reencarnando para evoluir. E a evolução só acontece através das muitas experiências reencarnatórias. Sem isso, não tem evolução. Agora eu trouxe aqui um PPS para a gente avaliar, porque a gente fala muito nessa palavra, né?
expiação, ele está espiando, aí tem aquela ideia de sofrimento, né? Vamos tentar entender se isso é uma coisa dos tempos atuais, se essa questão da expiação é coisa nova, ou se isso tem uma história. De onde isso saiu? Vamos lá, vamos ver isso aqui. Olha isso aqui. Eu achei esse trecho que eu achei muito interessante, que eu trouxe para vocês, esse artigo, lá do UOL, Brasil Escola, artigo de Rainer Souza, graduado em História. Ele vai trazer uma coisa muito interessante aqui. Como surgiu a famosa expressão bode expiatório? Não tem essa ideia? Ele é o bode expiatório. Aí o pessoal virava assim, ó, bode expiatório é aquele que vai sofrer. De onde sai essa ideia de bode expiatório? É alguém que vai pagar por alguma coisa. Trazendo aí a ideia de expiação como castigo. É o famoso, né? Alguém pegou fulano para Cristo. Não tem essa expressão também? Quando o pessoal diz alguém pegou fulano para Cristo, ele está querendo dizer o seguinte: esse fulano vai ser o bode expiatório, né? Tem também aquela história, né? Me fugiu agora a palavra, a do boi que é lançado às piranhas, não tem? O boi, que quando o cara vê com uma manada, um rebanho, né? Vai atravessar o rio, normalmente, vamos dizer o rio aqui no Brasil, lá no Pantanal, que tem muitas piranhas, e as piranhas vão atacar o rebanho, vão matar a boiada inteira. Então o que se faz? Pega-se um boi mais fraco, um boi que está bem fragilizado, doente, sangram ele com um facão, e depois levam esse boi até uma parte do rio e jogam o boi. E as piranhas correm a atacar aquele boi. Enquanto aquele boi está sendo atacado, eles passam com a manada correndo. E assim, grande parte da manada passa ileso. Essa história que contavam, que faziam antigamente, né? Os caboclos lá do interior diziam isso. É o tal do bode expiatório, aquele que vai pagar por alguma coisa. Então vamos ver de onde surgiu essa expressão, essa ideia, né? No chamado dia da expiação, isso está dentro da cultura do mundo do povo hebreu. No chamado dia da expiação, encontrado no livro bíblico de Levítico, um dos livros que Moisés escreveu enquanto estava, depois que fugiu lá do Egito, estava atravessando o deserto, que os livros quais são? A Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, o Pentateuco mosaico. Então, no livro bíblico de Levítico, os hebreus organizavam uma série de rituais, porque eles eram muito chegados a rituais, a cerimônias, né, que pretendiam purificar a sua nação. Para tanto, organizavam um ato religioso que contava com a participação de 2 bodes. Então, era um ato religioso com a participação de 2 bodes. Em sorteio, um dos bodes era sacrificado junto com o touro. Então, não era só um bode, 2 bodes. Tinham 2 bodes e um touro no meio dessa história. Um dos bodes era sacrificado junto com o touro e seu sangue marcava as paredes do templo. Então, eles tinham esses cerimoniais envolvendo sangue, né? O outro bode, aquele bode que sobrava, que não era sacrificado, era transformado em bode expiatório. E, por isso, tinha a função ritual de carregar todos os pecados da comunidade. Então, eles traziam para a cerimônia 2 bodes e um touro. E lá faziam um sorteio, né? E escolhiam qual dos bodes vai morrer com o touro. Depois de escolhido, matavam esse bode, matavam o touro e sujavam, marcavam as paredes do templo com o sangue do bode e o sangue do touro.
O bode que sobrevivia ganhava essa função de ser aquele que iria carregar todos os pecados da comunidade. Nesse instante, quando o bode que ia sobreviver era escolhido, né, depois do sacrifício do outro bode do touro, um sacerdote levava as mãos até a cabeça do animal inocente, do sobrevivente, para que esse bode carregasse simbolicamente os pecados da população. Então, coitadinho do bode, ele ia passar a ser aquele que ia receber todos os pecados da população. Depois disso, esse bode era abandonado no deserto para que os males e a influência dos demônios ficassem bem distantes. Entendeu? Então, tem muita gente hoje querendo comprar 2 bodes e um touro. Sacrifico um bode e um touro, sujo lá as paredes do meu templo, e o bode sobrevivente, eu coloco nas costas dele todas as minhas incúrias e digo assim, ó, eu não tenho culpa, eu estou puro. Meus pecados foram perdoados. O bode vai assumir a minha culpa. E eu pego o bode, jogo lá no deserto, e ele vai embora pelo deserto sozinho, carregando as minhas culpas, e eu estou livre, purificada, pronto para começar a adquirir pecados novamente. Essa era a ideia. Daí vem a ideia do bode expiatório. Os hebreus daquela época, e muita gente ainda hoje, acreditavam que rituais e práticas exteriores os redimiria. Entendeu? Os iriam redimir. Então é aquela questão. O que eu posso fazer para me purificar? Ah, minha filha, acende aí umas 4 velas, toma uns banhos de erva, pula aí umas 10 ondinhas na praia, acende uns incensos, não é verdade? Assiste aí umas 10 reuniões na casa espírita da igreja, toma uns passes, todos os seus pecados estarão cancelados. Então, é isso, os hebreus acreditavam que rituais e práticas os redimiriam. Pronto. É isso aí. Simples. Mas vem cá, e aquela história da renovação espiritual? Como é que é? E aquela história de você buscar, lutar contra os seus vícios? Como é que é? Não, tem um bode. Tem um bode. Precisa não. Tem o bode. Eu não preciso. Como é que é fazer renovação, amar o próximo a si mesmo, né? Eu me curar, eu buscar me evangelizar. Não. Eu participo de uns rituais e aí eu estou redimido. As religiões antigas eram assim, né? O sujeito estava cheio de pecado, bastaria ir até a igreja, se confessar os pecados. Depois o padre mandava ele rezar umas 300 Ave Marias, 400 Pai Nossos, seus pecados são perdoados. Na outra religião, manda que ele pague um dízimo gordo, e seus pecados são perdoados. Na outra diz assim, ó, vai lá, assiste aí umas 30 reuniões públicas, toma os passes, não esquece dos passes, bebe bastante água fluidificada, lê o evangelho de frente para trás, de trás para frente, seus pecados estão perdoados. Você está limpo. Está limpo. Só isso? Só isso. Você trouxe um bode, ou melhor, você trouxe 2 bodes e o touro, sacrificou o touro, sobrou um bode, olha pro bodinho e diz, ó, você vai levar a culpa
e tá tudo bem, e eu tô puro. É isso aí. Daí vem essa expressão, o bode expiatório, né? Quem vai assumir a responsabilidade. Gente, provação e expiação. Expiar é redimir, é reparar. Expiar é educar. Vamos pensar uma criança. A criança, vamos pensar numa criança de 8 anos, 8, 9 anos. Essa criança chega em casa com um objeto pertencente ao colega. Né? Um joguinho lá que o colega levou para a escola para mostrar, um joguinho de videogame. O colega esqueceu aquele joguinho lá em cima da mesa e o garoto de 8, 9 anos viu, já sabe que não deve fazer isso, porque a mamãe já ensinou em casa. Diferente da criança de 1, 2 anos, 3 anos, mas o de 8, 9 já sabe. Não posso pegar o que não me pertence. Minha mãe falou, isso é o nome, roubo. A criança de 8, 9 anos já sabe. Tanto é que ele pega escondido, ele não pega na frente de todo mundo, ele espera o coleguinha virar para lá, ele vai para o recreio na escola, aí quando todo mundo está distraído, ele sai do recreio, vai lá na sala, pega, esconde e fica na dele. Ora, se ele faz isso, é porque ele sabe que não deve fazer. Mas ele faz. Vai para casa, deixa dentro da mochila, não mostra para a mãe. Mãe, olha aqui que eu peguei do meu colega. Porque ele sabe, já tem uma noção do que é certo e do que é errado. Mas a mãe, como é uma mãe, né, cuidadora, ela está sempre arrumando a mochila dos filhos e ela encontra o jogo. E ela chama o filho e diz assim, mas o que é isso? Ah, não sei o que, aquela enrolação, não foi meu colega. Não. Nós vamos à escola amanhã, procurar o seu coleguinha, falar com a sua professora, falar com a direção da escola, e vamos ver como é que essa história aconteceu. Aí a criança, percebendo que a situação está complicada, diz que não, mãe, fui eu que peguei para o meu colega. Então nós vamos amanhã. A mãe chega na escola, chama o coleguinha, chama a professora, chama a direção e explica a situação. E diz para o menino devolver o joguinho para o colega e prometer que ele não vai fazer mais aquilo, porque aquilo é errado. Essa criança, está reparando o erro que ela cometeu, devolvendo o material que não lhe pertence e pedindo desculpas. Ele está se redimindo, ele está reparando o erro que ele cometeu. Então, a mãe está levando a expiar aquilo. Ele está passando por um processo educativo. Então, expiar é educar a criatura. Não é simplesmente fazer sofrer. É lógico que muitas vezes, durante o processo expiatório, o sujeito vai sofrer. Mas sofrer sem tirar disso um ensinamento não adianta de nada. Não adianta de nada. O sujeito vai sofrer, se não compreender o porquê, ele vai ficar revoltado. Então, expiar é educar. Eu vou reparar o meu erro porque eu estou consciente que eu errei e eu preciso me redimir. Eu estou passando por um processo educativo. Então, expiar é redimir, expiar é educar. Outra coisa, o espírito, ele não é criado imperfeito. Ele é criado simples e ignorante. Porque o que é imperfeito, dificilmente vai aprender. Agora, o ignorante aprende. Está lá na questão 115 de O Livro dos Espíritos. O que é imperfeito, né? Eu comprei uma televisão. Ela veio imperfeita. Então, como é que ela vai funcionar? Não dá para funcionar. Não dá para funcionar. Ela é imperfeita. Agora, quando ele é ignorante,
Ele não sabe agora, mas poderá ser educado e deixará de ser ignorante e passará a ter o conhecimento. Então, imperfeito é uma ordem da escala espírita. Está lá, livros de questão 101. É uma ordem da escala espírita. Então, ninguém é imperfeito. Nós somos simples e ignorantes. Nós somos perfectíveis. Espíritos a caminho da evolução. Ignorantes, sim. Agora, mas seremos educados e deixaremos de ser ignorantes. Na Revista Espírita, de setembro de 1863, Questões e Problemas sobre a Expiação e a Prova. Eu tirei um trecho, extrato um trecho do texto, para a gente conversar um pouquinho sobre isso. E é interessante, né, esses textos que eu tenho trazido para vocês da Revista Espírita, esse texto de Kardec, ele vai tratar desse assunto de uma forma assim, muito clara. Kardec ele tem muita facilidade para explicar, ele não enrola, sabe? Então é sempre bom se vocês puderem anotar, eu sempre falo isso, essa referência, Revista Espírita, setembro de 1863, o título é esse, Questões e Problemas sobre a Expiação e a Prova, para vocês lerem o artigo por inteiro. Vai lá no Google, baixa essa Revista Espírita, abre, porque aqui o texto não está completo. E se você ler o texto completo, você vai ter uma ideia mais ampla, estaremos estudando. Então, o Kardec diz assim, a prova, ele vai começar explicando sobre a prova. A prova não implica nenhuma ideia de reparação. Quer dizer, nem toda prova pela qual o espírito passa é uma reparação. Interessante, né? Porque quando a pessoa diz assim, ele está passando por uma prova tão difícil, aí todo mundo já pensa, a palavra prova está ligada à reparação, entre aspas, castigo. Mas não, a prova não implica, não significa sempre reparação. Ela pode ser voluntária ou imposta, mas não é a consequência rigorosa imediata das faltas cometidas. Nem toda prova é uma expiação, mas toda expiação é uma prova. Toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Porque a prova pode ser voluntária. O espírito pode muito bem pedir antes de reencarnar. Eu gostaria de passar por essa situação. Mas por que, meu filho? Porque eu acredito que estou com alguma dificuldade aqui. E eu gostaria de passar por essa prova para avançar. Ou então o Espírito diz, eu não tenho problemas assim em relação a isso, mas eu gostaria de passar por essa prova para ver como eu vou me sair. Porque eu tenho trabalhado muito nessa questão e acho que vou conseguir vencer. Por isso, é possível. A espiritualidade, o Senhor vai avaliar. Não, realmente. Ele está preparado. Pode deixar ele passar por essa prova. E o Espírito está vitorioso. Então, não foi porque ele precisava corrigir alguma coisa. Ele pediu a prova. Mas ela também pode ser imposta. Lembra que nós falamos da reencarnação compulsória? Que é a tal da reencarnação coercitiva? Que é uma aplicabilidade natural? Porque há uma necessidade, o espírito não quer. Não, você vai. Porque você precisa. Então, a prova não é consequência rigorosa, imediata das faltas cometidas. Nem toda prova é uma expiação, mas toda expiação é uma prova. Se alguém quiser conversar, falar ou perguntar alguma coisa, por favor, tá, gente? Estamos abertos. É só ligar o microfone, fazer a pergunta, o comentário e depois, quando terminar, desligar o microfone. Parece, pois, lógico admitir que a expiação propriamente dita, no sentido absoluto do termo, quer dizer, expiação no sentido absoluto do termo, ocorra, diz Kardec, na vida espiritual.
após a desencarnação ou morte corporal, que possa ser mais ou menos longa, mais ou menos penosa, conforme a gravidade das faltas. Porque a expiação, no sentido absoluto do termo, está envolvendo a questão do sofrimento moral e não o sofrimento na carne, o sofrimento que o espírito, que o ser encarnado que está aqui na Terra vai passar, doenças e outras coisinhas mais. A expiação no sentido absoluto, ela é no sentido moral, por isso ela vai ocorrer na vida espiritual e logicamente vai se refletir aqui. Olha a questão 167. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação. Ele está no plano espiritual, passando por uma grande dor moral, e ele vai reencarnar para alcançar o melhoramento progressivo. Sem isso, não há justiça. Então, Kardec diz, tá? Essa expiação, ela pode ser mais ou menos longa, mais ou menos penosa, conforme a gravidade das faltas. Quando a causa é muito dura, é muito impiedosa, a consequência, a expiação também é. Mas que é completa no outro mundo e termina sempre por um ardente desejo de obter uma nova encarnação. Então, olha só, após a desencarnação ou morte corporal, que possa ser mais ou menos longa, mais ou menos penosa, conforme a gravidade das faltas. Então, a expiação vai depender da gravidade da falta, mas que é completa no plano espiritual. E ela só vai terminar sempre por essa expiação só termina com um desejo ardente de obter uma nova encarnação, durante a qual as provas escolhidas ou impostas ao espírito, escolhidas pelo espírito ou impostas a ele, deverão ensejar, quer dizer, oportunizar a alma o progresso para a perfeição, que as suas faltas anteriores lhe impediram fossem realizadas. Então, o progresso não foi realizado nas encarnações passadas. Por quê? Porque ele cometeu muitas faltas. Então, os seus vícios, a sua maneira de ser, de proceder, não permitiu que houvesse progresso, aquele progresso realmente sensível. E agora, dependendo do grau das suas faltas, ele vai passar por uma expiação no plano espiritual, que vai ser relativa, né, de acordo com as faltas cometidas. E aí ele vai desejar uma nova reencarnação para poder começar a progredir, porque até então ele não teve nenhum progresso realmente que valesse a pena, né? Que se destacasse. Assim, pois, não conviria admitir que haja expiação na Terra, nem mesmo que possa existir excepcionalmente, porque seria preciso admitir também o conhecimento das faltas punidas. Ora, se o indivíduo vai expiar aqui na Terra, ele tem que saber por quê. Ele tem que saber por quê ele está expiando. Mas aqui na Terra, quando nós reencarnamos com o esquecimento. E aí o que o sujeito diz? Eu não pedi isso. Eu não pedi isso. Que história é essa? Eu não pedi isso. Então, no plano espiritual, o espírito sabe o porquê daquela dor, da dor moral. E aí ele pede aquela reencarnação. Entendeu? Ora, esse conhecimento das faltas só existe na vida de além-túmulo. A expiação sem tal conhecimento seria uma barbárie inútil
não se conciliaria nem com a justiça, nem com a bondade de Deus. Então, o sofrimento moral que o espírito passa no plano, na erraticidade, chama-se expiação. E lá, na erraticidade, ele sabe por que ele está sofrendo. Ele sabe por quê. Quem leu, está estudando o livro aqui, Memória de um Suicida, percebe que eles sabem o porquê eles estão espiando. Porque eles têm noção que são suicidais. Agora, e aí ou ele pede, ou lhe será imposto uma reencarnação. Quando ele está aqui sofrendo as dores terríveis, isso não é expiação. É uma expiação, mas não no sentido absoluto, completo. Né? A gente chama de expiação, vamos chamar de prova. Por quê? Alguém que está passando por uma dor muito grande aqui encarnado, fala para todo mundo assim, eu estou passando por essa dor porque eu sou suicida. Suicida compulsivo, já me suicidei 3 vezes. Alguém já ouviu alguém falar sobre isso? Que a sua dor, que a sua doença, que a sua deficiência é causada porque ele é um suicida compulsivo? Já se suicidou 3 ou 4 vezes? Não, ninguém. Até porque nós sabemos do preconceito que ainda existe hoje, já foi pior no passado, com a história de um suicida. Né? Todo mundo olha assim, né? Um olho assim para lá, outro para cá, que suicida. Antigamente nem podiam ser enterrados num cemitério comum, né? Tinham que ficar num sol separado. Até pouco tempo era assim. E até hoje, quando a gente fica sabendo que um irmão cometeu esse grande equívoco e se suicidou, a gente, nossa, e se esse irmão espírita, meu Deus do céu, muita gente fica assim, como é que pode um espírita se suicidar? Ah, ele não era espírita, não. A doutrina não entrou nele. Ele não era espírita, ele era espiritualista. Ele dizia que era espírita da boca para fora. Porque espírita mesmo, espírita de verdade, não se suicida. A gente escuta essas palavras. O pessoal fica assim, né? O que foi que ele morreu? Ou então quando diz assim, fulano aí, né? Teve uma morte aí, meio estranha, às vezes era um artista, era isso, era aquilo. A pessoa fica assim, será que ele se suicidou? É tipo aquela coisa assim, né? Ele tá com aquela doença, tá com aquela doença. Não quer dizer o nome da tal doença? Aí coisa, você tá sabendo que o fulano fez? Aí tem, é o preconceito, é a famosa ignorância. Entendeu? Então, no plano espiritual, existe a verdadeira expiação. Então, o sujeito sabe que vai encarnar com aquelas dificuldades, porque ele é um suicida. E ele, depois de bem orientado, né, bem amparado, ele concorda e aceita a reencarnação que ele vai enfrentar. Sabendo que não vai ficar desamparado, é claro, né? Será acompanhado durante toda a reencarnação por esses amigos que estão lá trabalhando com ele a nova reencarnação. E quando ele retornar, vai retornar para o local de onde ele saiu, que foram as escolas que trabalham amparando os suicidas, e continuará o seu tratamento até a próxima reencarnação. Rose? Oi, pode falar, Márcia. Uma pessoa que comete suicídio já está sofrendo no plano espiritual, muito, né? Com certeza. O sofrimento moral é muito grande. E ela sofre também a influência das pessoas que estão encarnadas, que comentam sobre o ato do suicídio? Sim, sim. Todos os espíritos. É dobrado, né? Márcia, Oi. Todos os espíritos que desencarnam
Logicamente, dependendo do grau, né? Aquele espírito evoluído, isso não vai nem arranhar. Mas a maioria que não é evoluída, somos nós, quando chegamos no plano espiritual e chega aos nossos ouvidos os comentários desagradáveis sobre nossa pessoa, é claro que eles sofrem. É como aqui, você tem um grande amigo, você se acredita uma pessoa amada pelos seus companheiros. E de repente alguém, ou você escuta alguma coisa desagradável sobre a sua pessoa. Como é que você se sente? Poxa, poxa, porque você não sofre? Fica magoado? É a mesma coisa. O companheiro fica no plano espiritual e fica sabendo que alguém aqui, às vezes ele até participa do enterro dele, e lá no enterro dele já começa a ouvir os comentários desagradáveis sobre ele. É claro que porque o suicida, para ele chegar a esse ponto, o sofrimento tem que ser muito grande, né, Rô? Sim, né? Vamos dizer assim, o desequilíbrio. Porque tem gente que se suicida porque simplesmente está achando viver um saco. Tem gente que diz, isso aqui está muito chato, vou encerrar por agora. É aquela pessoa que não tem noção de nada, né? Vou encerrar agora, vou me suicidar porque está muito chato, não quero viver mais. Cansei. E ela se suicida. Porque está muito chato. Logicamente que tudo isso é um agravante, né? Então, quando ela se depara com a verdade, ela vai sofrer. Ela vai sofrer. Entendi. E dependendo do seu compromisso, da sua responsabilidade, esse sofrimento vai sendo potencializado. Aquele que se suicida e depois descobre que a família que ficou encarnada aqui está passando por problemas graves, como no livro Memória do Suicida, porque ele não está aqui presente, cumprindo com as responsabilidades dele. Abandonou uma família, os filhos se desviaram, não é? Se perderam porque não tinha um pai e uma mãe ali para estar à frente, educando. Olha isso. Aí entra também o comprometimento? Entra tudo. Ora, tudo junto, né? O arrependimento, o remorso. Sim, tudo. Aí entra remorso, tudo. É a história que nós estamos estudando no livro do Memória Suicida. Uhum. Se eu não me engano, Denise, é o companheiro Jerônimo, não é? Eu não me lembro bem o nome dele, se é Jerônimo, a Denise pode me confirmar isso. Aquele que se suicidou e tinha 3 filhos. Um filho foi Jerônimo mesmo, né? Um filho foi parar no presídio, porque acabou entrando no mundo do crime. Não tinha mais o pai para educar. A outra filha foi para a prostituição, porque não tinha mais um pai para ajudar a tomar conta da família. E a outra filha fez um casamento totalmente inadequado também, porque para fugir da vida difícil que estava levando. E a esposa, que já era uma desmiolada, ficou mais ainda desmiolada, mais irresponsável. Enquanto, se ele estivesse presente, talvez isso não acontecesse, porque ele era o pai, mantendo a família ali. E ele se suicidou por quê? Porque os negócios dele faliram. E ele não queria ficar pobre. A vergonha de todo mundo ver que ele tinha ficado pobre. Ele não tinha família. Até hoje isso acontece, né, Rô? Claro. Então, olha o remorso. Quando ele vê a família desestruturada, o remorso bateu. Os comentários dos amigos, tá vendo? Olha só que covardia do Jerônimo fez com os filhos. Tudo isso daí. Entendeu? Então, a expiação sem um tal conhecimento do porquê seria uma barbárie inútil. E não se conciliaria nem com a justiça, nem com a bondade de Deus. Então, a expiação, no sentido absoluto, é no plano espiritual, é a dor moral. E o sujeito vai saber por que ele terá que ter aquela reencarnação. Agora, estando aqui, ele vai passar pela prova que foi escolhida por ele para se redimir, ou será imposta para que ele possa se redimir, para que ele possa se reeducar. Entenderam? Então, aqui, durante a encarnação, enquanto
enquanto o sujeito está na carne, aqui na Terra, não se pode conceber senão provas. São as provas pelas quais o indivíduo vai passar. Porquanto, sejam quais forem os males e as tribulações da Terra, é impossível considerá-los como podendo constituir uma expiação suficiente para faltas de qualquer gravidade. Porque tem uma coisa chamada misericórdia divina. Entendeu? Então, a dor que o sujeito, a dificuldade que o sujeito passa aqui, ainda é mais, entre aspas, leve do que a dor moral. No livro Memória Suicida tem momentos, lá no início dos capítulos iniciais, aonde os espíritos narram as dores que eles vão passar. Eu novamente vou recorrer à universitária Denise. Denise, lembra daquele personagem que eu não me lembro se é o Jerônimo, que implora pela reencarnação? Porque ele diz assim: eu prefiro reencarnar. É o próprio Jerônimo Mendonça. O próprio Jerônimo, né? Eu prefiro passar na Terra a dor mais atroz. Porque para poder esquecer o sofrimento que estava sentindo lá na erraticidade. Exatamente. Então ele vai dizer: a dor que eu vou passar na Terra não chega nem perto do sofrimento moral que eu estou passando aqui, que ele está na erraticidade. Então, a reencarnação, mesmo como eu vou usar uma palavra inadequada, né? Não vou usar, não. Mesmo como um deficiente gravíssimo, ela me possibilita uma coisa que aqui eu não tenho: esquecimento. Eu vou, estando na Terra encarnado, eu estou preocupado com o quê? Com a minha dor física ali. Que de repente eu tomo um remédio, faço um tratamento, recebo um abraço de um companheiro, ela se alivia. Agora aqui não tem esquecimento. Aqui ninguém esquece. Aqui, ó, o remorso, a lembrança é implacável. Então, eu preciso esquecer para poder ter um pouco de sossego, de paz. E eu só vou conseguir isso na carne, porque o encarnado, eu vou sofrer, mas eu não vou sofrer como estando aqui, porque eu não vou saber o porquê. A dor que eu vou ter lá, ela pode até ser aliviada com um bom analgésico, com um bom tratamento. Mas aqui não tem analgésico para essa dor. Então eu quero encarnar para passar pela misericórdia do esquecimento daquilo, do crime que eu cometi, que lateja na minha cabeça de forma inclemente a todo segundo. Não tem essa coisa de para 10 minutos, nem 10 minutos, para 30 segundos para refrescar. Não tem refresco. É ali, entendeu? O tempo todo. O que às vezes alivia essa dor, sabe o que é no plano espiritual? Quando nós oramos por eles. Porque nesse livro ele fala também que às vezes a prece que a gente faz é como se fosse uma gota de um anestésico que cai sobre eles e durante alguns milésimos de segundo ele tem um alívio, mas logo o negócio volta. Quanto mais a gente orar, esse alívio pode até aumentar de milésimos de segundo para passar para décimos de segundo, 1 segundo, né? Olha só, minha gente. É um verdadeiro, é uma tortura. Pessoal, castigo divino? Não, não é. É a consequência natural do ato que nós praticamos. A expiação, que é a dor moral, é a consequência natural das ações danosas que eu pratiquei. Quanto mais grave a ação que eu pratiquei,
a causa mais grave será a consequência. É a consequência. Então, encarnar é uma bênção para esses espíritos. Rose. Fala, pode falar. Então, quando ele recebe ajuda, um espírito suicida, o que depende para ele receber essa ajuda? Ele começar a entender, a aceitar, a compreender o que está acontecendo, entendeu? É aquela coisa, eu assisti um filme, eu gosto muito de falar de filmes, quando eu vejo um filme, eu presto muita atenção nos detalhes. Eu assisti há muitos anos atrás um filme chamado Barrabás. Tem uma versão nova, mas não é essa, com Anthony Quinn, um ator que já até desencarnou. O nome dele é Anthony Quinn. E a cena final, ele não se suicida. Mas, para a gente tirar o paralelo, ele sempre, a espiritualidade, os amigos, sempre estavam ali prontos a tentar ajudá-lo. Para que ele pudesse reconhecer que ele tinha cometido atos errados, equivocados. E se ele começasse a reconhecer isso, a ajuda chegaria. Se ele aceitasse Jesus como mestre, se ele aceitasse os ensinos do Senhor, se ele buscasse renovar a vida dele, os pensamentos dele. Mas ele sempre resistente a tudo isso, até o momento final. No momento final, é aquele momento que a cidade de Roma está pegando fogo, ele é preso, acusado de ser um dos incendiários da cidade, e ele é colocado numa cruz, no meio da arena, junto com vários outros cristãos que estavam sendo martirizados, né? E em volta dele tinha aquele mato seco, né? Porque ele estava ali preso na cruz, e iam jogar aquela graxa, que era tipo uma graxa, de onde veio o petróleo, né? Aquela graxa ali, iam tacar fogo e ele ia virar uma fogueira humana. Mas ele estava ali, preso ainda na cruz, e cheio de raiva, cheio de ira. Então, quando ele olha para o lado dele, ele vê os cristãos cantando, sorrindo. Alguns já estavam até com a fogueira acesa, outros estavam esperando. E ele começa a olhar. E ele, durante mais de 20 anos, depois que Jesus, já tinha passado quase 20, 25 anos que Jesus tinha sido morto e que ele tinha sido trocado, né? E durante todo esse tempo, esses 25 anos, ele sempre esteve em contato com cristãos que apresentaram para ele o evangelho e sempre repudiou. Então, no momento que ele está ali preso, e ele vê aquele pessoal cantando, aquilo toca o coração dele. E o que ele faz? Ele, que está na cruz, eleva o olhar para o alto. É uma cena belíssima. Eu chorei a beça quando eu vi essa cena. E aí ele olha para o alto assim, e ele diz o seguinte: Senhor, eu me entrego em seus braços. Sabe aquela coisa da criança que está falando baixinho e não quer que ninguém ouça? Senhor, e aí ele abaixa a cabeça, e quando ele abaixa a cabeça dele pende sobre o peito, e ele morre. Morre. Antes da fogueira ser acesa. Porque ele não precisava passar pela tortura do fogo. Ele tinha passado a vida dele toda pela tortura do fogo. O fogo das dificuldades, das dores, das guerras, dos martírios. Porque naqueles 25 anos depois que ele saiu da prisão, depois com a mão de Jesus, o que esse homem sofreu foi um horror. Ele não precisava passar pela dor do fogo físico. Ele tinha passado pela fogueira. Ele só não tinha entendido ainda. No momento que ele eleva o pensamento ao alto, ele diz: Senhor, em seus braços eu me entrego. Naquele momento ele entendeu. E aí Deus disse assim: não precisa mais, meu filho. E aí ele abaixa a cabeça e morre. E aí vem o soldado acende o fogo, mas ele já morreu. Ele não passou por aquela tortura ali, entendeu? A partir daquele momento, esse homem começará a receber todo o auxílio. Quer dizer, ele já recebia, só que ele não entendia, não aceitava. É a mesma coisa do suicida. No momento que ele se entregar das mãos do Senhor,
ele vai conseguir perceber toda a ajuda que sempre esteve ali. É André Luiz, ou não é? Que a ajuda estava à volta dele, mas ele não via, não percebia. A mãe dele estava ali, mas ele não via. Só quando ele faz uma prece é que as escamas caem do olho e ele via. E consegue receber ajuda. Entendeu? Assim é conosco também, encarnados aqui. Às vezes a gente fica dando soco em ponta de faca, mas não aceita os ensinos do Senhor. Quando você começa a abraçar esses ensinos, deixar que esses ensinos te toquem, a transformação começa a acontecer e você percebe que sempre teve ajuda, porque a misericórdia do Senhor nunca nos faltou. Nós é que não a reconhecíamos. Entendeu? Então vamos seguir aqui. A prova que a gente vai enfrentar consiste mais na maneira pela qual os males foram suportados do que na sua intensidade. Que como a felicidade terrena é sempre relativa para cada indivíduo. Olha o caso aí do Barrabás. Ele, depois que ele saiu da prisão, trocado por Jesus, ele passou por uma prova muito grande. Como é que ele enfrentou esses males? Foi preso, ficou 20 anos quase numa mina subterrânea. Apanhou. Como é que ele enfrentou tudo aquilo? Junto com outros cristãos, com outros prisioneiros que passaram por aquela prova com resignação. Foi o caso de João Evangelista, preso naquela ilha, se eu não me engano, era Patmos, onde ele passou quase 20 anos. Nunca reclamou, nunca se revoltou. Então, a prova consiste mais na maneira pela qual os males, nossas dificuldades foram suportadas, do que na sua intensidade. Como é que eu estou passando por essas provas? Eu tomei um susto agora, mas eu não percebi. Como é que eu estou passando por essas provas? Com revolta ou com resignação? Às vezes a prova é bem fraquinha, mas eu faço um inferno. Enquanto outros passam por provas muito mais difíceis, em silêncio. Né? Então a prova consiste mais na maneira pela qual os males foram suportados do que na sua intensidade, que como a felicidade terrena é sempre relativa para cada indivíduo. Cada um tem a sua prova. Cada um vai enfrentá-la do seu modo de ser. Entendeu? Porque nós somos o quê? Individualidades. Cada um tem a sua história para contar. Os caracteres distintivos da expiação e da prova são que a primeira, que a expiação é sempre imposta, tá? E sua causa deve ser conhecida por aquele que a sofre. Enquanto a segunda, que é a prova, pode ser voluntária, isto é, escolhida pelo Espírito ou mesmo imposta por Deus em falta de escolha. Não tem condição de escolher, eu não quero, vai. Além disso, ela pode ser concebida perfeitamente sem causa conhecida, visto não ser necessariamente a consequência das faltas passadas. Então, olha aí, ó. A prova pode ser voluntária, tá? Ou pode ser imposta, mas ela pode também não ter uma causa conhecida. Porque, como ela não é de consequência de falta passada, eu decido, eu peço, não, eu quero passar por essa prova. Eu quero, mas não tem nada a ver com o erro meu do passado. Eu estou querendo me avaliar. Então, ela não está acontecendo porque eu fiz algo do passado, não. Eu estou querendo me avaliar. Numa palavra, a expiação cobre o passado. É a dor moral. A prova abre o futuro. Eu estou fazendo uma escolha. Ou então, eu estou aqui vivenciando uma prova, porque a prova, assim como a expiação, são educativas. A expiação é a consequência natural das ações danosas. Quanto mais grave a causa,
mais grave a consequência. Como nós citamos muito aqui o suicida, né? Que é poderíamos dizer que é o ato mais danoso que um espírito pode cometer, né, contra a misericórdia divina, sem sombra de dúvida, é a reencarnação. Porque o indivíduo se acredita no direito de tirar a própria vida. E ninguém tem esse direito. Por que ninguém tem esse direito? Porque não fomos nós que fomos os patrocinadores da vida. Quem nos deu a vida foi o Senhor. Então, eu não tenho direito de exterminar com essa oportunidade que o Senhor me deu de progredir. Então, a expiação é a consequência natural das ações danosas. Quanto maior a ação danosa, quanto mais grave a causa, que foi o meu egoísmo, minha vaidade, meu orgulho, a minha falta de fé, a minha desesperança, mais grave a consequência. Bom, então eu vou parar aqui hoje. Vamos aqui, pare de partilhar. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Porque esse tema, né, gente? Aí a gente vai percebendo uma coisa. Outro foi ontem não, foi sábado. Sábado, né? Que a gente estava fazendo quando estava estudando as epístolas de Paulo aqui, a gente estava percebendo como esses estudos estão se encadeando, não é? Está tudo muito bem encadeadinho, não tem assim aquela coisa que a gente diz assim, isso aqui caiu de paraquedas. Não tem o famoso caiu de paraquedas. Nós vamos, o nosso próximo estudo agora vai ser sobre memória do livro Memória Suicida, da nossa irmã Ivone do Amaral Pereira, né? Então, realmente, a gente vai entendendo melhor o que o livro dos Espíritos vai trazendo para a gente compreender melhor a nossa posição enquanto espírito. Pode falar. Uma pergunta. Pode falar. Sobre os policiais e sobre a guerra. Em que sentido você está falando? Porque os policiais matam muito, né? E na guerra também. Todas as ações, toda ação tem uma reação, tá? Então, nós não podemos, qualquer pessoa, não vou falar do policial em si, né? Porque tem muita gente matando que não é policial. O político corrupto, ele está matando. Com certeza. E ele não é policial. Não é verdade? Verdade. Tem pessoas também que não são políticas, não são policiais, mas matam a esperança dos outros. Matam a alegria dos outros. É verdade. Explodem a paz dos outros. Não é? Quantas pessoas fazem da vida do outro um inferno? Um inferno tão terrível que aquela criatura que é vítima desse inferno, num dia, num desespero, se suicida. É porque no mandamento não matar, não é só matar tirando a vida. Exatamente. Sonhos, né? A esperança. Exatamente. Não matar não é só tirar a vida física. Toda vez que alguém destrói a esperança de alguém, leva alguém ao desespero, a cometer um ato, né? Aquele ato destrambelhado que a pessoa não cometeria antes, ou porque se desequilibrou aquela coisa arada toda. Quando alguém rouba o dinheiro da educação, da saúde, não é? Quando alguém faz alguma coisa que faz com que a inflação aumente, quando alguém calunia o outro de tal forma que o outro acaba tirando a própria vida, ou então a vida do outro vira um inferno quando você cria uma fake news sobre alguém, calunia alguém nas redes sociais, você não sabe o que aquele teu ato, aquela tua calúnia, aquela tua fake news
pode fazer. Pode desestruturar uma família, pode levar um filho a odiar o pai ou a mãe, pode levar à destruição de um casamento, pode fazer uma pessoa perder o emprego e ela não vai poder mais sustentar a família dela, pode levar alguém a virar a chacota nacional e a pessoa ficar desmoralizada. Tudo isso são formas de matar alguém, de fazer guerra contra alguém. Entendeu? Tudo isso é responsabilidade. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente faz, com as coisas que a gente fala, porque a gente não sabe, às vezes você diz uma coisa e aquela criatura guarda aquilo anos e anos e anos. E às vezes aquilo que você falou para aquela criatura, vamos dizer que fosse um jovem, esse jovem deixará de fazer coisas na vida dele porque ele está carregando aquele peso. Você matou, às vezes, o futuro daquele jovem. Muitas vezes ele vai ficar carregando aquilo. Entendeu? Ele me chamou de incapaz. E, por algum motivo, às vezes é uma pessoa muito fragilizada, e ela vai acreditar que ela é incapaz. E daí, isso vai, vamos dizer assim, balizar toda a vida dele naquela encarnação. Eu sou incapaz. Então, ele não vai buscar fazer nada de bom para ele, porque disseram que ele é incapaz e ele acreditou. Gente, a gente vê muito isso, sabe aonde? Nesses casamentos, né? Às vezes, mulheres que se submetem a relacionamentos muito difíceis. Porque, às vezes... Ou maridos também, gente. Porque a esposa ou o marido sempre diz, você é burra, você é burro, você é incapaz, você não é capaz de nada. E a pessoa se submete a um relacionamento doentio, acreditando que ela não é capaz de viver sozinha, de conseguir, né, se superar. É o famoso ruim com ele, pior sem ele. Já entenderam isso? E aí a pessoa se submete a uma situação. Quando nós estudamos aqui no nosso lar, a última aula falava sobre isso, questão de divórcio, né? E essas coisas mais aí. Então passa por várias coisas. Matança, destruição, não é só fazer com que um coração pare de bater. Tem muitas outras formas de matar uma pessoa e a gente tem que tomar muito cuidado. Alguém gostaria mais de falar alguma coisa sobre esse tema? Semana que vem tem uma companheira aqui, eu não tenho certeza quem é. É a nossa amiga, né? Tá aí, que viu um EFS de Guapimirim, eu falei, opa, já sei quem é. Eliane, né? Então, gente, é a coisa. Semana que vem nós vamos continuar tocando nesse assunto, falando sobre provação e sobre expiação. Vamos trazer um texto aí da Joana de Ângeles muito bom e vamos dar continuidade ao estudo da questão do Livro dos Espíritos, tá? Porque esse tema, reencarnação, passa muito sobre isso. Por isso daí. Denise, que horas você vai começar o estudo? 18h30? 18h30. Então vamos dar uma paradinha aqui, tá? Vamos agradecer a Deus a oportunidade que Ele nos deu de estarmos aqui estudando e tocando nessas feridas, tocando nessas nossas feridas, para que a gente possa, né, compreender melhor como são as leis do Senhor, entendendo que essas leis do Senhor não são leis de punição, são leis de misericórdia, são leis de educação, para nos ajudar a crescer, a progredir, a sermos finalmente felizes, tá bom? Obrigado, Senhor, por todas essas bênçãos. Então, vamos dar uma paradinha agora, 18h30 a gente está de volta para estudar a obra de Ivone do Amaral Pereira, Memórias do Suicídio. E hoje estamos começando o capítulo 17, né, Denise? Oi, pode falar. Eu fiquei um pouco afastada porque a gente vai voltando aos poucos normal, né? Mas eu quero
quero continuar com o negócio de suicida. Na nossa casa, na mesa mediúnica, foi pedido para se fazer um atendimento aos suicidas, né? Então, nós começamos a fazer. Então, foi lógico que para isso seria muito bom a gente ficar inteirado, né, na situação dele, como a ocorrência, né, desses nossos irmãos que praticam esse ato. Aí eu vi, você mandou o link das palestras, eu vi que Memórias Suicidas, por isso que eu... Nós vamos estudar agora, às 18h30, o livro Memórias de um Suicida. Estamos no capítulo que tem por título Vinde a mim. Tá? Vinde a mim. Tá bom. Então, quem quiser, é sempre uma oportunidade boa. Então, vou dar uma paradinha aqui, gente. Deixa eu voltar aqui.